Boa noite, sejam bem-vindos, graça e paz aos queridos irmãos. Quero convidá-los a, nessa noite, novamente nos reunirmos para prestar culto ao nosso Senhor. E sabemos que aí no seu lar, na sua casa, onde você está, são muitas as distrações ou até mesmo os afazeres, mas que realmente nessa noite possamos, pela graça de Deus, nos focar tão somente em adorar ao nosso Deus, que possamos a partir deste instante ter o nosso momento realmente separado para adorá-lo e levar os nossos pensamentos a Ele. Te convido para começarmos assim então o nosso culto esta noite, fechando os olhos e pedindo primeiro a Ele para que venha nos guiar. Oremos. Bendito e amado Deus, gratos somos, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom o tempo inteiro, Deus. O Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Pai, te somos gratos pela Tua bondade e fidelidade nas nossas vidas, Pai, porque mais uma semana o Senhor nos sustenta, nos guarda, Pai. Vemos no nosso entorno tantas coisas acontecendo e a Tua mão poderosa sempre estendida sobre o Teu povo, nos guardando, nos livrando, Pai. Muito obrigado, Pai. Sabemos que palavras não são suficientes para expressar a gratidão do nosso coração, Pai. A alegria que é pertencer a Ti, Jesus. Deus, nessa noite te pedimos que o Senhor primeiro perdoe os nossos pecados, para que possamos realmente Te adorar com coração puro, com coração sincero. Limpa, purifica a nossa mente, Pai, e leva a partir deste instante todo o pensamento cativo a Ti, Deus. Que seja lançado por terra toda a tentativa de distrair, de tirar a nossa atenção daquilo que é Te adorar, Pai. Por favor, faz isso, Deus. Te pedimos também, Pai, que o Senhor venha de fato a nos encher com Teu Santo Espírito a partir desse momento, que a Tua gloriosa presença venha inundar os nossos corações e que de fato o Senhor receba este culto como oferta de amor, oferta agradável a Ti, Deus, no nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, quero convidá-los para começarmos, dar continuidade, na verdade, ao nosso culto pela leitura da Palavra de Deus. Leremos hoje o Salmo número 93, só tem 5 versículos, está aí projetado na sua tela também. Nos diz assim a Palavra de Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amém, irmãos? Esse salmo, ele nos lembra é um salmo, na verdade, que glorifica esse reino eterno e universal do nosso Deus, e nos lembra de uma forma muito clara que nada é tão poderoso quanto o nosso Senhor, nada é tão inabalável quanto o seu reino. E apesar de muitas vezes isso parecer distante, né, podemos lembrar nessa noite que isso de maneira tão prática implica na nossa vida, de que nada e nem ninguém tem poder para frustrar aquilo que são os planos, o propósito do Senhor para as nossas vidas. Então te convido para louvarmos a Ele a partir desse instante, pelo seu eterno reino, a louvarmos a Ele, que é o nosso eterno Rei, e digno de toda glória e de todo louvor. Declarar juntos. Os reis se abalam, os povos se curvam.
igreja, a igreja do Senhor, adora ao Senhor. Louvem, por isso louvem, todos os povos louvem ao Senhor. Louve você também. Vamos juntos louvar ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Todos os povos louvem ao Senhor. Amém. Irmãos, vocês sabem que a nossa igreja ela tem uma programação semanal, diária, de oração, até em alguns dias, como na segunda-feira, mais do que uma única ocasião, né? Pela manhã e pela noite. E realmente essa prática aqui da oração, a gente gosta sempre de aproveitar todos os nossos cultos para separar um momento para aquilo que são os nossos pedidos e agradecimentos também ao Senhor, mas os pedidos pelos nossos enfermos, pelas pessoas que acabam se comunicando com a igreja de alguma forma e colocando pedidos de oração. Então gostaria de te convidar nessa casa a juntos agradecermos e também intercedermos diante do Senhor por esses pedidos que chegam a nós. Vamos orar mais uma vez. Pai,
mais uma vez, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, porque antes de te pedir qualquer coisa, o Senhor já sabe o que iremos pedir, Pai, e o Senhor, de fato, é um Deus que há de responder, Pai, é um Deus que responde muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, Deus, desde já por cada pedido que colocamos aqui, Pai, porque temos a plena convicção, a firme esperança nas Tuas respostas, no Teu querer, no cumprimento de cada uma das Tuas promessas na vida do Teu povo, Deus. Nessa noite, Pai, temos diante de Ti alguns pedidos, Pai, em especial pelos nossos enfermos, Pai, por aqueles que têm clamado pela restauração da sua saúde, Pai, por aqueles que não só a saúde física, Pai, mas também a saúde emocional. Que o Senhor, por favor, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, e venha a sondar e a restaurar a saúde física e emocional de cada irmão, Pai, que tem clamado a Ti. Também queremos Te pedir, Pai, por aquelas famílias, aquelas pessoas que estão neste momento nos leitos dos hospitais, Pai, carecendo muitas vezes do tratamento adequado ali, Pai, que o Senhor também, Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada uma dessas pessoas, esteja também restaurando a sua saúde, Pai, esteja trazendo salvação àquelas que ainda não conhecem o Teu santo nome, Deus. Te pedimos também, Pai, por tantos irmãos, tantos que vivem a questão do desemprego, Pai, que têm clamado a Ti por aquilo que é a oportunidade de trabalhar, que o Senhor venha fazer aquilo que sabemos é especialidade Sua, Pai, a abrir portas onde a gente nem imagina, onde a gente nunca pensou, Pai, que o Senhor realmente esteja a fortalecer esses irmãos, a lhes dar bom ânimo, a renovar as suas forças e a abrir essas portas, Pai. Queremos Te suplicar também, Pai, pelas nossas autoridades. Estamos vivendo aí um período de transição entre os 2 turnos aqui das eleições da nossa cidade, Pai. Que independente daquele que for o escolhido, Pai, que verdadeiramente o Teu poder, Pai, a Tua misericórdia seja derramada na vida das nossas autoridades, Pai, e que eles venham de fato a Te conhecer, a entregar o coração deles a Ti, Deus. Te pedimos também, Pai, pelos nossos projetos aqui na igreja, Deus, por aquilo que é a assistência aos moradores de rua, pelo projeto Resgate. Pai, Te pedimos também pelas nossas crianças, Deus, que ainda vivem essa situação do confinamento em casa, Pai. Sabemos como isso é difícil também para as crianças, Deus, a questão da saúde emocional delas, que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, Deus, e daquelas crianças que não têm o privilégio, Pai, de viver muitas vezes num lar cristão e que estão sujeitas a tantas coisas desse mundo, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. E, finalmente também, Pai, quero Te pedir pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos líderes aqui na igreja, os nossos diáconos, Pai, pelos missionários, Deus, pelo trabalho lá no campo missionário, que o Senhor continue a sustentar, que o Senhor continue a abençoar e a nos dar, Pai, liberalidade nas contribuições para aquilo que é a Tua obra aqui na terra, Deus. Também Te pedimos, Pai, pela salvação daqueles nossos familiares, daqueles nossos amigos que ainda endurecem o coração perante Tua palavra, que o Senhor, na Sua infinita bondade, tenha misericórdia dessas vidas, Pai, e que o Teu Espírito venha a convencer cada um deles, Pai, do pecado e da necessidade da Tua graça, Deus. Permanece conosco, mais uma vez, Pai, nos prepara para ouvir também a Tua palavra, Deus, no nome de Jesus. Amém. Antes de ouvir a palavra trazida pelo pastor, quero te convidar mais uma vez a louvarmos ao Senhor.
Boa noite, queridos. Espero que mais uma vez a graça e a paz do nosso Deus de forma abundante esteja sendo derramado sobre a sua vida e a vida dos seus. Esperamos que esse tempo de culto, celebração, esse tempo de adoração coletiva, seja ele completamente dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A adoração que agrada ao coração de Deus, a adoração que Deus procura, é aquela que é feita em espírito e em verdade. Se não for o nosso Deus, através do seu Santo Espírito a nos dirigir, de nada adiantará aquilo que nós fizermos nesse tempo, neste lugar. Quero convidar você a, junto conosco, estarmos buscando na Palavra de Deus, o texto sagrado, aquilo que é o tema, a base para a nossa reflexão desta noite. O tema desta noite é vivendo em meio, ou vencendo em meio à perseguição. E o texto base é está no capítulo 8, dos versos de 26 a 40. Mas eu quero ler nesse instante apenas os versos 26 e a primeira parte do verso 27, que fala o seguinte, a palavra de Deus. O anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. Que o Senhor, mais uma vez, faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero, nesse instante, convidá-lo a refletirmos acerca desse texto, a partir desse texto, acerca daquilo que é a vitória, ou vivendo a vitória, ou vivendo de forma vitoriosa a experiência da perseguição. É bom nós entendermos que não existe por parte dos servos de Deus, daqueles que têm a Jesus, nenhum desejo de viver o sofrimento por escolha. Eu não acredito que alguém que foi alcançado pela graça do Senhor, alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus, alguém que foi alvo da grandiosidade do amor de Deus, escolha para a sua vida o sofrimento. Eu não vejo o crente, o servo de Jesus, o discípulo de Cristo, um masoquista, alguém que busca viver para sofrer. Mas, indiscutivelmente, a nossa vida com Cristo, a nossa escolha por Jesus, em algum momento nos conduzirá ao sofrimento. É bom que nós saibamos que a igreja ela não escolheu sofrer, ela não escolheu ser perseguida, ela não escolheu viver de forma a diáspora, ou viver espalhada pela face da terra. Ela foi conduzida para isso. Ela foi conduzida pelo Senhor para esse momento. E vale também salientar que o desejo deles não era sofrer porque estavam vivendo a mensagem do Evangelho. Mas eles, por escolherem a mensagem do Evangelho, eles começaram a experimentar do sofrimento. A busca não era o sofrimento, a busca era a obediência ao Senhor e à sua missão. A busca era viver em obediência àquilo que o Senhor Jesus tinha lhes dado. E que se para isso eles tivessem que sofrer, eles enfrentariam o sofrimento, porque eles sabiam que em Cristo Jesus eles teriam a vitória. Por isso que nesta noite a nossa busca não é pela ideia de que nós vamos sofrer porque queremos sofrer, ou que vamos buscar isso para que de alguma forma esta vitória possa salientar aquilo que é a nossa capacidade de enfrentarmos o sofrimento. O sofrimento aqui, ele não é em momento algum a busca, ele não é em momento algum o objetivo. Ele é consequência da busca do objetivo por pregar o Evangelho e viver o testemunho de Cristo Jesus. Voltando ao texto, nós vamos encontrar aqui Filipe sendo dirigido pelo Espírito para o deserto. Ele vai para lá em busca de um único homem, um eunuco etíope, que precisava ouvir daquilo que era a mensagem de Deus.
Existe um autor chamado Simon Steinmaker, que ele diz o seguinte, que se compreendermos a palavra eunuco literalmente, veremos que o cristianismo ele remove algumas das barreiras que foram erigidas pelo judaísmo. Por exemplo, o estrangeiro poderia converter-se ao judaísmo, mas um etíope eunuco jamais poderia participar plenamente da adoração no templo. Jamais um eunuco poderia participar da assembleia solene. E isso é dito lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 1. Qualquer que tenha amputado o membro viril não poderá entrar na assembleia do Senhor. Era uma determinação da lei mosaica. Eles não poderiam participar de uma assembleia santa ou de uma reunião cultica. Apesar disso, ele estava viajando de Jerusalém, ou indo a Jerusalém e voltando, porque ele tinha ido ali para adorar. Mesmo sendo considerado um semi-prosélito, aquele homem saiu da Etiópia, da África até o Oriente Médio para adorar ao Senhor no templo. E mesmo assim o Antigo Testamento não deixa de predizer que haveria um tempo onde os estrangeiros e os eunucos não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus. Quando a gente vai lá em Isaías capítulo 56, versos de 3 a 6, nós vamos encontrar o seguinte, que nenhum estrangeiro que se dispõe a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo. E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrade, se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, um nome eterno que não será eliminado. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança. Ele estava dizendo com isso que sim, haveria um dia em que todas estas barreiras cairiam por terra. E esse tempo é o tempo em que Jesus é proclamado. Observamos dessa forma que Filipe inicialmente leva para o seio da igreja dois grupos completamente adversos ou completamente distantes do seio judaico. Primeiro, os samaritanos. Eles agora encontram Jesus, entregam a vida a Jesus e são aceitos na igreja. E agora vem Filipe e coloca agora um eunuco como parte do seio da igreja, mostrando que o cristianismo ele vai muito além daquilo que era a religião judaica. E eu queria destacar hoje, dentro desta realidade da vida do cristianismo que vence as barreiras, que ultrapassa os limites da perseguição, que ultrapassa os limites daquilo que é essa coisa engessada da religião, eu quero destacar algumas verdades que esse texto nos traz. Em primeiro lugar, para que isso aconteça, para que a gente possa enfrentar vitoriosamente a perseguição e possa ver a vitória do Senhor na vida das pessoas, é preciso saber que uma vida vale mais do que o mundo todo. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Olha o que diz a palavra de Deus, versos 26 a 28. O anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. É interessante que Filipe estava vivendo um grande avivamento em Samaria. As pessoas estavam se convertendo em multidões. As pessoas estavam sendo curadas. Aqueles que eram escravizados em demônios estavam sendo libertos. E ali estava acontecendo um grande avivamento. Muitas pessoas estavam crendo em Jesus. O movimento foi tão grande do Espírito naquele lugar que os líderes apostólicos saíram de Jerusalém e foram a Samaria, para que ali também fosse derramado do Espírito de Deus sobre aquelas vidas. E naquele momento de avivamento, de multidões se convertendo, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo libertas, vem o Espírito e diz a Filipe, Filipe, sai daqui, vai para o sul, vai para o deserto.
Pega a estrada do deserto e vai para lá. Ora, ali havia muitas pessoas se convertendo e talvez muitos outros poderiam estar convertendo-se ainda. Mas o Espírito diz a Filipe: sai daqui e vai para o deserto. Tem uma pessoa ali que eu quero que você fale do Evangelho para ele. Apenas uma pessoa. Há um autor chamado Mário Neves que ele diz que quando alguém se interessa por Deus, ele logo vai descobrir que muito antes do seu interesse por Deus, Deus já tinha interesse por ele. Interessante porque o eunuco estava lendo as Escrituras. Era alguém que tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele tinha preocupação, ele desejava Deus, ele tinha fome de Deus. E aí Deus lhe enviou um intérprete das Escrituras. Deus tira Filipe da multidão e envia para evangelizar uma única pessoa no deserto. Para Deus, uma vida vale mais do que o mundo todo. Um grande pregador desta cidade, chamado Davi Gomes, disse certa feita que se só existisse você no mundo, Cristo viria ao mundo e morreria do mesmo modo em seu lugar. Porque para Deus uma vida vale mais do que o mundo todo. É por isso que eu gostaria de assistir com você um filme que fala sobre a importância da vida. Mesmo que de uma maneira secular, mesmo que de uma maneira transitória, fala sobre a importância e o valor da vida. É um filme, uma parte do filme na lista de Schindler. E eu queria que você prestasse atenção nesta mensagem que ele traz. We've written a letter trying to explain things in case you were captured. Every worker has signed it. Thank you. Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. Could have got more out. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. I threw away so much money. You have no idea.
if I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Gert would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. Two people. This is gold. Two more people. You would have given me two for it. At least one. You would have given me one. One more. One more person. Person, Stan. For this. I could have got one more person. And I didn't. I didn't. Vale a pena a gente dizer que, quando se trata de uma vida, nunca será o bastante tudo quanto fizermos. Todo o tempo, todo o dinheiro, toda a dedicação não é o bastante. Ali nós estamos diante desse filme de uma situação temporária. Alguém que livra alguém para uma situação temporária. E ele entendia que tudo quanto ele pudesse fazer para salvar uma vida, mesmo que de forma temporária, valeria a pena. Nós muitas vezes estamos diante de uma situação ainda mais preciosa, porque é a eternidade. Nós estamos lidando com algo que vai além de tirar do sofrimento por alguns instantes, por alguns anos, a vida de alguém. Nós estamos lidando com a possibilidade de tirar alguém da eternidade sem Cristo, da eternidade da condenação, da eternidade do sofrimento. E toda a nossa dedicação, esforço, entrega ainda é pouco diante do valor desta vida. Não é à toa que Deus tira Filipe lá do meio de Samaria, tira ele do meio da multidão e leva para encontrar uma única pessoa. Ele sabia que aquela vida era preciosa, que aquela vida tinha um valor inestimável, que ela precisava conhecer da mensagem do Evangelho e que por ela Cristo havia entregue a sua vida. Nós precisamos olhar para nós e entendermos que esse é o nosso papel. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entendermos que tudo quanto fizermos, mesmo que seja por uma vida, vai valer a pena. Aquele que está ao seu lado, que não conhece a Jesus ou que não entregou a vida a Cristo, ele vale mais do que o mundo inteiro. Aquela pessoa que está próximo de você, a sua vida, a alma dele é preciosa para Deus. E quem sabe Deus colocou você exatamente ali para ser o canal da salvação para a vida daquela pessoa. É você que Deus colocou para que ele pudesse escutar da mensagem salvadora do Evangelho. Porque aquela alma, aquela vida é preciosíssima para o Senhor. Nós precisamos ter muito cuidado para não estarmos olhando para as pessoas como se olhássemos para a multidão. Nós precisamos olhar para as pessoas de forma particular, ímpar, singular. Elas têm, cada uma delas, um valor inestimável para Deus. E nós precisamos buscar cada uma destas vidas.
Em segundo lugar, é preciso ir lá fora, onde os pecadores estão, para levá-los a Jesus. Olha o que diz os versos 29 e 30. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que está lendo? No verso 26 diz que Filipe obedeceu prontamente. Depois, no verso 29, vai dizer que Filipe, mais uma vez, obedece prontamente. Ele foi obediente àquilo que era a ação do Espírito na sua vida e a ordem que recebera. Aproxima-se daquele carro, e aquilo era para demonstração daquilo que era a vontade de Deus para a vida da igreja. Era sair do lugar comum. Era sair do lugar onde as pessoas já ouviam falar do Evangelho, já tinham escutado acerca da mensagem, e ir para os lugares aonde se necessitava ouvir dessa mensagem. O chamado era para que ela estivesse em movimento, que ela fosse às estradas, às alamedas, onde a humanidade está, fora dos lugares públicos, para que lá eles também fossem encontrados pela graça salvadora de Jesus. Eu quero destacar aqui algumas das compreensões que nós temos nesse tempo sobre igreja. Há um autor chamado John Stott falando sobre Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, um livro que ele escreveu. Ele fala sobre duas formas de se compreender a igreja. A primeira delas é o chamado clube religioso, ou chamado cristianismo introvertido. Segundo esta visão, a igreja local lembra de certa forma um clube onde as pessoas que, sendo diferentes, têm interesses comuns. Eles se reúnem em torno de um mesmo interesse. No nosso caso, nós estamos reunidos em torno de Deus e das atividades sociais e religiosas. Eles se consideram pessoas religiosas que adoram fazer coisas juntas, pagam suas mensalidades e com isso sentem-se no direito de gozar de certos privilégios. O importante para eles é o status e as vantagens de serem membros do clube. E aí ele diz, eles evidentemente esqueceram, se é que já ouviram alguma vez a declaração atribuída a William Temple, que diz: a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe para o benefício dos seus não membros. A igreja existe para aqueles que dela não fazem parte. A igreja foi chamada a servir aqueles que não participam dela. Nós não somos um clube que se reúne em torno de interesses egoístas. Nós existimos para servir aqueles que não fazem parte da igreja de Jesus. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para fora, para alcançar aqueles que estão longe, distantes, sozinhos, solitários, vivendo um tempo de angústia, buscando e querendo conhecer algo que possa dar a eles sentido à vida. Um dos grandes temas da atualidade, segundo aqueles que estudam os princípios da antropologia deste tempo, aquilo que é o movimento sociológico desta época, se existe algo que move as pessoas, é o desejo pelo encontro com o sobrenatural. As pessoas desse tempo, elas querem ter contato com aquilo que é sobrenatural. Eles têm ansiedade, desejo, anseio de conhecer aquilo que está além da matéria, além da realidade física palpável. E quem poderia dar a melhor resposta a tudo isso, senão a igreja de Jesus? Há um outro extremo. Um movimento surgido na década de 60 do século passado, que foi conhecido como missão secular, o cristianismo sem religião, ou o cristianismo sem igreja. Certos pensadores cristãos ficaram compreensivelmente irritados com aquilo que era, na opinião deles, o egocentrismo eclesiástico, aquilo que era a vida da igreja em torno dela mesma. Isto parecia para eles tão incorrigível que eles resolveram criar aquilo que seria a melhor maneira de lidar com o cristianismo. Eles foram embora da igreja, eles abandonaram aquilo que seria a vida em comunidade cristã. Eles decidiram que a arena do serviço divino seria trocado agora pela comunhão na igreja ou pela comunidade secular. Já não lhes interessavam mais os cultos de adoração, diziam, mas somente servir aos outros.
Assim tentaram desenvolver um cristianismo sem religião, substituindo os cultos de adoração pela missão, o amar a Deus por amar ao próximo e o orar a Deus por ir ao encontro das pessoas. Essa era a visão que tinham eles, dizendo que a igreja não era importante. E aí a gente vê os dois extremos. A melhor maneira de lidar com isso é entender que existe uma terceira forma de lidar. E ela combina o que há na verdade de ambas as imagens errôneas vistas acima, que nos cabe responsabilidade tanto em adorar a Deus quanto em servir ao mundo. A igreja, ela não precisa viver a adoração a Deus excluindo o serviço ao mundo, e ela não precisa excluir a adoração a Deus para servir ao mundo. A igreja, ela precisa caminhar com essas duas pernas, a adoração e a missão. Quando a igreja adora, ela cumpre o compromisso de pregar o evangelho e realizar a missão. Filipe não estava abrindo mão da adoração, ele estava ampliando a visão da igreja. Além daquilo que era o congraçamento da coletividade, aquilo que era a comunhão dos irmãos, a adoração coletiva, havia necessidade de ir aos campos buscar aqueles que estavam perdidos. A graça de Deus, ela precisa caminhar nas duas vertentes, tanto naquilo que é a visão de Deus para a adoração, quanto naquilo que é a proclamação do Evangelho para os perdidos. Trata-se de colocar o Evangelho sobre rodas, em prática, ligando ao sistema de transportes, fazendo veloz, tomando aquilo que é a tecnologia moderna para levar a mensagem a esse tempo, às pessoas deste momento e que precisam conhecer da salvação em Cristo Jesus. Trata-se de colocar o Evangelho ao alcance das massas, de modo que pobres e ricos, pessoas cultas e ignorantes no sentido de não ter informação, possam conhecer da mensagem salvadora do Evangelho. É preciso que a gente ligue o testemunho e que a gente corra, porque a missão é uma obra urgente. Hudson Taylor começou seu ministério em 1857, em Nharpo, na China, e levou a Cristo o Senhor Neil. Certo dia este perguntou a Taylor: há quanto tempo vocês conhecem o Evangelho na Inglaterra? Taylor respondeu: há muitos anos. Com profundo sentimento, Nharpo redarguiu: meu pai morreu sem conhecer o Evangelho. Por que vocês não vieram antes? Por que vocês não vieram antes? Meu pai morreu sem conhecer o Evangelho. Por que vocês não vieram antes? A palavra de Deus estava sendo pregada na Inglaterra de forma vívida. Estava impactando a sociedade, os valores que ela possuía. Mas isso não poderia jamais fazê-los cegar diante da necessidade do mundo. O fato de nós termos a possibilidade de ouvirmos o Evangelho, de termos um lugar para adoração, de termos a facilidade de chegar até aqui, não pode tirar do nosso coração, da nossa mente e de diante de nós a necessidade daqueles que estão no interior da Amazônia, daqueles que estão vivendo nos sertões desse país, daqueles que estão vivendo nas cracolândias das grandes cidades desta nação. Estas pessoas continuam precisando ouvir da mensagem do Evangelho. Nós há muito temos esta mensagem e muitos destes nunca ouviram falar de Jesus. É preciso que a gente continue a pregar. Terceiro lugar, é preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. Olha o que diz os versos de 30 a 35. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra.
O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aquele que evangeliza também ensina. A palavra de Deus precisa ser lida, explicada e aplicada. Hoje vemos muitos pregadores substituindo a exposição das Escrituras pela experiência ou por ideias humanas. Vemos muitos falando sobre seus feitos poderosos, sobre aquilo que são os pensamentos pagãos e idólatras que dominam esse tempo. Pessoas que tentam levar aos outros, mesmo usando a palavra de Deus, ideias que são humanas, ideias que são centralizadas no homem, que faz do homem o centro de todas as coisas. O antropocentrismo, onde só importa aquilo que o homem faz, aquilo que ele é, e aquilo que ele possui, e aquilo que ele pode possuir. Eu quero dizer que Filipe chegou àquele homem e anunciou a Cristo. A partir da palavra de Deus, ele anunciou Jesus. Agora, o que importa em anunciar ou falar das outras coisas? O que adianta nos falar de outras coisas e não da palavra de Deus? Porque o que nos salva é a palavra do Senhor, nos leva ao conhecimento da salvação, é a palavra de Deus. Olha o que nos diz Romanos no capítulo de número 10. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, ele vai dizer o seguinte, capítulo número 10, versos de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Aqueles que vão ouvir da mensagem salvadora, aqueles que vão receber da salvação, são aqueles que vão ouvir a mensagem vinda da palavra de Deus. Aqueles que anunciam as boas novas, está anunciando a salvação em Jesus. Por que falar de outra coisa se o mundo precisa de salvação? Porque nós vamos falar de outro assunto se o mundo precisa da fé salvadora? Romanos 10, 17. Mais uma vez o apóstolo Paulo vai dizer: consequentemente a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. É a palavra que se necessita, é da palavra que se precisa, é ela que o mundo precisa ouvir, porque é ela que vai trazer a fé salvadora. Não adianta você olhar para um mundo cheio de pecado e falar daquilo que seria a autoestima, ou falar daquilo que seria o poder da mente, porque ele precisa de santidade. E a santidade ou a libertação do pecado não vem por aquilo que é o esforço humano, mas vem por aquilo que a palavra de Deus nos traz. Lá em João capítulo de número 17, verso de número 17, a palavra de Deus vai nos dizer, palavra do próprio Jesus. Ele fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O mundo dominado pelo pecado precisa da palavra de Deus. Ele não precisa de pensamento positivo. Ele não precisa de ideias de alguém que se chama um coach cristão. Eles precisam da palavra poderosa de Deus agindo na sua vida. Esta palavra traz vida. João vai dizer no capítulo 5, palavra de Jesus, verso de número 24, ele vai nos falar o seguinte: olha o que nos diz o Senhor: e eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Por que falar de outra coisa, se esta palavra é que traz vida eterna? Por que outro assunto? Por que outra ideia? Filipe explica as Escrituras, ele apresenta Jesus, não a religião, ou o rito, ou a cultura religiosa, mas ele apresenta Cristo Jesus. Porque era isto que o homem, ou os homens precisam, e aquele homem precisava. Certa feita, um líder religioso hindu encontrou
chamado profeta dos pés descalços, Sadhu Sundar Singh, em suas peregrinações pregando pela Índia, e olhou para ele e disse: Sadhu, por que é que você fala do cristianismo? Na Índia nós temos muitas religiões, nós temos muitas formas de culto, nós temos milhares de deuses. Por que você fala do cristianismo? O que tem o cristianismo que as nossas religiões não têm? E Sadhu, numa resposta simples, objetiva e poderosa, diz: Jesus Cristo. Estas religiões não têm Jesus Cristo. E o que os hindus precisam é de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que as pessoas precisam de Jesus Cristo. Filipe não falou sobre a sua experiência em Samaria, não falou sobre o seu conhecimento bíblico. Filipe apresentou Jesus, porque é aquilo que aquele homem necessitava. Em quarto lugar, é preciso receber as pessoas que creem em Cristo na igreja. Olha o que diz os versos 36 a 38. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. O eunuco perguntou a Filipe: o que me impede? Filipe poderia ter respondido com uma longa preleção teológica sobre o que a lei dizia sobre os eunucos. Ele poderia ter falado sobre a liderança hebraica, ou sobre aquilo que aconteceu na igreja, ou o que eles pensavam sobre autorização para o batismo. Mas ele simplesmente disse o seguinte, a resposta foi simples: que nada o impedia de ser batizado se ele cresce em Cristo Jesus. Além do mais, existe uma outra questão: por que Filipe batiza alguém que não vai voltar para assistir o culto? Na igreja em Samaria, ou na igreja em Jerusalém, ou em qualquer outra igreja, por que batizar alguém que estava indo para a Etiópia e que lá residia? Ele queria deixar claro que não há cristianismo sem igreja, que não há crentes que vivem de forma eremita, que vivem de forma isolacionista, que vive de forma individualista. Cristianismo é comunitário. Ele é uma opção individual, mas ele se vive de forma comunitária. Nós precisamos do corpo de Cristo. Aquele homem poderia estar indo para uma terra distante, mas ele era parte da família de Deus. Ele foi para lá sabendo que ele fazia parte do corpo vivo de Jesus Cristo. Ele não foi simplesmente porque estava indo para um lugar distante e ali não tinha igreja. Não, ali tinha igreja. Ele era a igreja. Algumas vezes nós queremos tratar a questão do batismo como se fosse alguma coisa precipitada ou demorada. O batismo, ele nem é demorado, nem precisa ser precipitado. O batismo, ele precisa ser coerente. Se a condição única exigida se cumprir, deve haver batismo. Se alguém crer de todo o coração, este deve ser batizado. Werner de Boer destaca acertadamente que o cristianismo não é um complexo sistema de ideias que é preciso aprender mediante penoso esforço, mas é a ligação renovadora da vida com Jesus que é concedida ao surgir fé no coração. John Stott vai dizer que aquela água era um sinal visível da purificação dos pecados e do batismo com o Espírito Santo. Ali estava o testemunho vivo, claro, verdadeiro, de que alguém nasceu para Cristo e morreu para o mundo. Por isso que ele fora batizado. Em quinto e último lugar, é preciso estar sempre aberto à nova direção do Espírito. Versos 39 e 40 vai dizer: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava.
A tradição diz que este eunuco voltou à sua terra e evangelizou a Etiópia. Até hoje existem grupos de cristãos vivendo na Etiópia, e é um lugar onde o cristianismo, de forma hercúlea, de forma heróica, tem resistido àquilo que é a pressão muçulmana. É um dos poucos países da África que resiste de forma contínua há anos, a fio, há milhares de anos, toda a pressão daquilo que é o movimento muçulmano. E aquele saíra do deserto cheio de alegria, não podia guardá-la para si mesmo. Ele levou o evangelho às pessoas, quanto a Filipe, foi dirigido pelo Espírito para novos horizontes. Filipe poderia pensar, agora serei o evangelista do deserto, na estrada. Bom, agora que eu já ganhei uma pessoa, vou ficar por aqui esperando alguém passar para pregar o evangelho. Ou quem sabe Filipe poderia dizer, bom, que já que eu fui bem sucedido em Samaria, eu vou ficar por lá, eu vou continuar pregando o evangelho naquele lugar. Ele não engessou o método, mas preferiu abrir-se para a agenda do Espírito. O que Deus quer que agora nós façamos? Às vezes fazemos a mesma coisa como igreja há décadas e achamos que isso é o que devemos continuar fazendo por todos os tempos. Deus nos conduz para outras áreas, para outros momentos, para novas frentes, para novos horizontes, e precisamos saber disso. A igreja de Cristo não pode ser engessada pelo passado. Ela precisa ser resposta para o presente e construir e pavimentar aquilo que é a história do futuro. Eu lembro que quando eu fui pastor em Bonança, eu fui convidado para pregar num culto de aniversário na casa de um irmão de uma outra igreja que havia naquela comunidade. E essa igreja já era uma igreja bem antiga, tinha mais de 60 anos. E aquela igreja era extremamente rígida nos seus princípios, na forma de tratar as coisas da igreja, nas suas doutrinas. E aí eu fui convidado para pregar ali, e era um culto de aniversário na casa de um irmão, e eu fui lá pregar, terminou a pregação, como sempre, tem aquele bolinho, coloca-se as velas, alguém acende a vela e começa a se cantar parabéns. E aí comecei eu lá batendo palmas, parabéns para você. E aí eu comecei a perceber que só eu estava batendo palma. Aí quando a gente entra nesse sentimento de que alguma coisa está errada, e eu comecei a perceber que só eu batia palma e ninguém, todo mundo olhando de cara feia para mim, aí eu comecei a parar, né? Fui colocando a mão no bolso, coçando a cabeça, e nessa data querida, muitos anos de vida, e foi acabando o cântico. Terminou, cortaram um bolo e todo mundo meio estranho comigo a partir daquele momento, todo mundo me olhando meio de lado. E aí eu fui querer saber o que eu tinha feito de errado, né? E aí eu fui perguntar o que foi que aconteceu. Eu fui bater palma, ninguém bateu, só eu, e depois o pessoal ficou olhando de cara feia para mim. Eu disse, não, pastor, é que a nossa igreja, há 40 anos atrás, votou que seria proibido bater palmas, mesmo em reunião social na casa dos membros da igreja. Então, foi votado em assembleia, não bate palma na nossa igreja. 40 anos antes, alguém decidiu proibir bater palma no aniversário da festa de alguém, 40 anos depois, que certamente não tinha nascido até então. A igreja, muitas vezes, se deixa dominar por ideias, por modelos, e começa a acreditar que aquilo é sagrado. Sagrado é o nosso Deus. Sagrados são os seus caminhos, a sua agenda, o seu mover. Isso é sagrado. Os métodos, as estruturas, os templos, todas estas coisas podem e devem ser mexidas. Filipe estava dizendo naquele momento, olha, Senhor, eu vou obedecer a tua voz. O Senhor não pediu para eu sair, eu saí. O Senhor não pediu para me aproximar da carruagem, eu me aproximei. O Senhor não falou para eu batizar, eu batizei. O Senhor agora me manda para Cesareia e eu vou. E vou continuar servindo ali. Porque o que importa é aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito. O método missionário do Senhor é fazer a vontade dEle aonde quer
que nós estejamos. Esse é o método que Deus deixou para nós. Houve um missionário escocês chamado Alexandre Duff. Depois de investir longos anos da sua vida na evangelização da Índia, voltou à Escócia, sua pátria, para cuidar da sua saúde e despertar novos obreiros. Numa seleta assembleia de jovens, pregou um sermão com senso de urgência e fez um apelo veemente para que os jovens se levantassem como missionários. Ninguém atendeu o chamado. Duff ficou tão abatido que teve uma parada cardíaca no púlpito. Correram com ele para uma sala anexa ao templo, lhe massagearam o peito para trazê-lo de volta ao pleno vigor. Ao recobrar suas forças, rogou aos médicos que o levassem de volta ao púlpito. Com voz embargada pela emoção, dirigiu-se aos jovens novamente. Se a rainha da Escócia vos convocasse para ir a qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, vocês iriam com orgulho. Mas hoje o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deu a vida por vós, vos convoca para atenderes seu chamado, e não quereis ir. Pois eu irei, já velho e doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens do rio Ganges, e os indianos saberão que alguém os amou, e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. Nesse momento, dezenas de jovens, tocados pelo poder da palavra de Deus, levantaram-se e atenderam o chamado de Deus e foram para a Índia como missionários. É bom que você saiba que Deus quer que a palavra última seja dele na sua vida. Houve um grande homem de Deus do começo do século passado, que ele fez um grande movimento nas universidades da Inglaterra e dos Estados Unidos, levando jovens a entregarem as suas vidas à obra missionária. E ele dizia o seguinte, o seu lema era: pergunte a Deus o que Ele quer que você faça depois que você dedicar a sua vida à obra de missões. Pergunte a Deus o que é que Ele quer que você faça depois que você dedicar a sua vida à obra de missões. Porque missões Ele já quer que você faça. É isso que Ele deseja que você faça. Pergunte a Deus hoje o que é que Ele quer da sua vida. O que é que Ele quer que você faça do seu tempo, da sua profissão, dos seus recursos. O que é que Ele quer que você faça dos seus dons e talentos. O que é que Ele quer fazer daquilo que Ele lhe deu e colocou nas suas mãos. Qual o objetivo que Ele tem para você. Não se preocupe com aquilo que vai acontecer, porque Deus haverá de cuidar de tudo mais. Apenas faça aquilo que Deus quer que você faça. Hoje decida por colocar a sua vida a serviço do Senhor, a dedicar a sua vida à obra de Deus, a colocar-se por completo nas suas mãos e fazer aquilo que Ele lhe mandou. Não tenha medo, certamente haverá perseguições, certamente haverá oposição, certamente haverá pessoas que terminarão de alguma forma criando dificuldades e problemas para com a sua vida e ministério. Mas há uma promessa do Senhor, como houve para a vida de Filipe: você haverá de ser vencedor, porque a obra é de Deus e Ele haverá de cumprir a sua vontade. O que você vai fazer daquilo que Deus já fez por você? O que você fará daquilo que Deus lhe deu? Filipe usou da mensagem que Deus lhe confiou, tanto para evangelizar as massas, a multidão em Samaria, como para evangelizar de forma pessoal o eunuco no deserto. Em ambos os casos, a resposta foi semelhante. Eles creram e foram batizados. E houve o mesmo sentimento,
a alegria. As pessoas eram diferentes em raça, posição social e religião. Os samaritanos formavam uma raça mista, composta por cidadãos comuns que reverenciavam Moisés, mas rejeitavam os profetas. Tinham sido iludidos por um mágico que dominava aquele lugar, chamado Simão. E ali também tinha o etíope, era um africano, rico, prosélito, queria os profetas rejeitados pelos samaritanos. Apesar das diferenças, Felipe apresentou a ambos a mesma mensagem. Mas a mensagem que foi a mesma também produziu o mesmo resultado: salvação de vidas. Nós estamos a cada dia lidando com pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, com posições diferentes, mas a mensagem é a mesma. A necessidade daquela pessoa é a mesma. Não se engane. Você pode olhar para alguém muito rico e achar que ele não precisa de nada. Sim, ele continua necessitando de Jesus se ele ainda não o tiver. Você talvez possa olhar para alguém muito pobre e achar que ele só precisa de comida e um lugar para morar e roupas. Ele também precisa disso, mas ele continua precisando da salvação em Jesus Cristo. Filipe nos mostra com seu exemplo de que todas as pessoas, não importa se nas cidades ou nos lugares desertos, não importa se em grandes cargos e funções, com recursos ou sem isso, de forma anônima, todos precisam de Jesus. E nós fomos chamados para pregar Jesus Cristo. Nesta noite eu quero desafiar você a continuar fazendo a obra da evangelização, a obra de missões. Eu quero desafiar você a estar naquele lugar onde somente você pode estar. Certamente eu não posso pregar onde você trabalha. Talvez eu não possa nem entrar no lugar onde você estuda. Eu não tenho acesso ao lugar ou às pessoas com as quais você convive. Talvez eu não tenha condições de falar aos seus familiares. Mas Deus lhe colocou aí para que você seja boca de Deus, profeta do Senhor, para levar a mensagem salvadora do Evangelho a estes. Que hoje façamos como Filipe, estejamos atentos à voz do Espírito e não apenas escutemos aquilo que ele diz, mas que possamos obedecer aquilo que ele nos fala e fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós estamos concluindo esse momento de culto. Queremos deixar para você algumas coisas. Em primeiro lugar, os aniversariantes da semana. Esta semana, no dia 22, nós temos Débora Pereira Paiva da Rocha. Dia 23, nós temos Fernanda Lopes Arruda. Dia 27, Luiz Cláudio da Silveira Perdigão. Eusi Queiroz Rodrigues Coelho. Dia 28, Josevânia da Silva. Aniversário de casamento dos nossos irmãos Antônio César Albino e Ana Paula Oliveira Albino, dia 23. E do departamento infantil, a Kaila Machado da Conceição, no dia 26. Além disso, eu quero deixar alguns avisos. No próximo final de semana, ou seja, na próxima sexta-feira, no dia 27, às 20 horas, nós teremos a nossa vigília de oração aqui na igreja. Apesar de ser presencial, ela também será transmitida pelo canal do YouTube. Então, se você deseja participar conosco, pode vir à igreja. Nós estaremos das 8 até as 0 hora, das 20 às 0 hora, aqui na igreja reunido e também transmitindo pelo YouTube para que você possa participar conosco. Você pode usar o chat também para apresentar os seus pedidos, para que estejamos aqui orando. Então, na próxima sexta-feira, dia 27, nós estaremos reunidos aqui na igreja, a partir das 20 horas, e também no YouTube, no canal da igreja, na nossa vigília. Por isso, a nossa live missionária também ocorrerá dentro da nossa vigília de oração. Esta é a última vigília do ano. A primeira foi antes da pandemia, daquilo que foi o isolamento social, e agora esta última na próxima sexta-feira. Além disso, eu quero deixar que registrado que nós teremos a nossa feira regional, a nossa 14ª-feira, no dia 5 do 12, é o sábado, a partir das 10 horas da manhã. Será durante
Todo dia das 10 às 18 horas, nós teremos as nossas barracas, nós teremos as nossas atividades, teremos aqui a oportunidade de testemunhar, teremos segurança, queremos fazer isso de um modo que não venha a prejudicar ninguém. Queremos dizer para você que é necessário o uso da máscara, nós teremos aqui álcool em gel, vamos ter as mesas com distanciamento necessário para que não haja o comprometimento da saúde de ninguém. Mas não deixe de vir, não deixe de estar presente, não deixe de participar. Reserve desde já na sua agenda o dia 5 de dezembro, para que você esteja conosco durante todo esse dia. Nós teremos várias barracas, barracas de lanche, de sanduíche, barraca de crepe, nós teremos barracas de suco, barracas de doce, barracas com comidas típicas. Então nós queremos que você venha com a sua família participar desse momento, que você possa contribuir ajudando as barracas a terem os produtos para vender, que você possa servir aqui, trabalhar, para que tudo isso seja utilizado como recurso recolhido para a obra missionária, como também para o testemunho daquilo que é a presença de Cristo em nós. Quero deixar também avisados nossas atividades semanais, a nossa live de oração às 6h30 da manhã, de segunda a sexta, no canal do Facebook do pastor, a nossa sala de oração no Zoom, às 20 horas na segunda-feira, a nossa palestra do Celebrando a Recuperação, às 19h30 no canal do YouTube, na quarta-feira, e aos domingos, às 9 horas da manhã, a nossa EBD, às 10h30, o culto presencial e também no canal do YouTube, e às 18h30 apenas no canal do YouTube. Há uma data que eu queria que você também reservasse, dia 6 de dezembro, às 18h30, nós teremos um culto que durante esses últimos 9 meses nós não estamos tendo, é um culto no domingo à noite. E esse é um culto especial que será um culto de batismos e um culto de boas-vindas àqueles que estão solicitando carta ou vindo para a nossa igreja. Eu quero convidar você a estar conosco, participando desse momento, celebrando conosco este tempo especial, onde a gente pode receber esses que estão chegando à igreja, aqueles que estarão sendo batizados, e assim a gente tem a oportunidade de celebrar ao Senhor. Na ocasião estará conosco Fael Magalhães, cantando para a gente, já esteve no nosso aniversário, do 7 de setembro, e também estará cantando e participando desse culto com a gente. Quero te convidar a estar conosco, reserve essa data, 6 de dezembro, 18h30. Dia 29 tem eleição, e nós teremos 2 eleições. Nós teremos uma aqui na igreja, que é a Assembleia da Igreja com eleição de nova diretoria, e outra eleição que é aquela que nós teremos para o segundo turno da prefeitura da nossa cidade. Então, precisamos que você esteja nas duas. Então, reserve bem ou oriente-se bem em relação ao seu tempo, para que você possa estar tanto aqui conosco, na Assembleia, no dia 29, logo após o culto da manhã. Nesse dia teremos também um culto de gratidão pela vida das nossas irmãs, a Ruth e Débora, que estão concluindo o seu curso no CIEM. Então queremos também convidar você a participar desse momento. Eu sei que é um tempo de votação, muitos de nós precisamos estar votando, outros vão estar trabalhando como mesários, mas que a gente consiga concatenar, organizar aí a nossa vida, o nosso horário, para que estejamos tanto aqui quanto exercendo o nosso papel cívico. Tá bem? Quero desejar uma semana abençoada para você. Que o Senhor esteja derramando das ricas bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Não esqueça, nós temos aí a nossa conta da igreja, o nosso CNPJ, para que você possa fazer a sua transferência eletrônica, fazer a sua contribuição, ou de forma presencial, indo ao banco e fazendo depósito, ou fazendo de forma eletrônica. E se você tem alguma dificuldade, entre em contato com a igreja, para que tenhamos assim a possibilidade de auxiliá-lo quanto àquilo que é a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Temos falado, se você vai contribuir para missões, faça o diferencial de 10 centavos. Além daquilo que é o valor que você vai contribuir, doe mais 10 centavos. Se você quer contribuir para a nossa campanha do elevador, você acrescenta 20 centavos. E assim a gente estará sabendo qual direcionamento dar à sua contribuição, à sua oferta e aquilo que são os seus dízimos.
Que o Senhor continue a nos abençoar como igreja, uma semana rica e abundante da presença do Senhor e das bênçãos dele sobre cada um de nós. Quero te convidar a encerrar esse momento de celebração com alegria, louvando ao nosso Deus. Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, somente Ele é digno. Louvemos ao Senhor. Glória a Deus, até que Ele venha. Boa semana a todos, Deus abençoe.